Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e é muito bom ter a sua companhia. Estamos aqui para mais um momento devocional. Hoje estudando o Evangelho de Marcos, capítulo 15. Te convido a deixar a Bíblia aberta neste capítulo para que a gente possa ir conversando a respeito dele e entendendo o que Deus tem para falar conosco no dia de hoje. Neste capítulo, Cristo Jesus é apresentado a Pilatos. Pilatos haveria de julgá-lo e, como de costume no período da Páscoa, era comum libertar um preso. A multidão queria que soltasse então Barrabás e Cristo Jesus assumisse aquele lugar. Elas gritavam eufóricas pedindo a crucificação de Jesus e a soltura de Barrabás. Barrabás era um preso político. Ele fazia parte de um grupo revolucionário que tentava, então, a todo custo, por meio de pequenos atentados, promover a libertação do povo judeu diante daquele império romano. Por isso que esse homem é tão aclamado. Ele estava preso também à semelhança de Jesus como um malfeitor e teria uma morte terrível, a morte de cruz. A cruz foi preparada para Barrabás. Pilatos queria agradar a multidão e, por querer agradar a multidão, decide então crucificar Jesus. Os soldados pegam Jesus, levam para dentro do palácio e ali eles colocam um manto em Jesus, uma coroa de espinhos, e naquele momento começam a satirizar. Eles adoravam e batiam em Jesus diante de cada ação de zombaria. Cristo Jesus então é levado até o Gólgota, ou o Monte Caveira, como é chamado, para ser então crucificado. Um homem de Cirene o ajuda a carregar a cruz, pois ele já estava exausto. Chegando lá, ele é crucificado ao lado de dois malfeitores. E esses dois ladrões ao lado dele também zombam dele, assim como toda a multidão que diziam: salvou os outros, salve-se a si mesmo. Dito tudo isso, Cristo Jesus enfrenta um momento de maior sofrimento de sua história. Ele vai então padecer na cruz do Calvário e eu te convido a ler comigo esse trecho. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 33. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouça, ele está chamando Elias. Um deles correu e embebeu uma esponja de vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixe-no, veja se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Cristo Jesus, no auge da agonia da cruz, brada: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Cristo Jesus leva sobre si toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. O profeta Isaías falou que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi por meio das suas pisaduras que hoje eu e você somos sarados. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, estava se esvaziando. Ele estava se esvaziando de suas prerrogativas, se tornando o servo sofredor. Diante de tamanho lamento e agonia, ele assumiu o nosso lugar. Ele assumiu uma dívida que era impagável, que eu e você nunca saberemos o real preço, pois eu e você não estávamos aptos a pagar esta dívida. Era uma dívida que nos condenava a uma escravidão. E em Cristo Jesus hoje estamos livres. Naquele momento acreditavam então que Jesus estava chamando por Elias. Um homem leva até ele um vinagre velho para que ele pudesse beber e diz: veja se Elias o tira daí. Mesmo no momento da morte, ele estava sendo zombado. Com um brado, ele expira e naquele momento o véu do templo se rasgou. Sabe o que isso quer dizer? Deus não pode ser contido em um lugar feito por mãos humanas. Os homens construíram tabernáculos, os homens construíram templos. Deus se propôs a usar aquele ambiente como símbolo da sua presença. Mas quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, este véu do templo que rasgou-se foi um símbolo da presença de Deus esvaindo daquele lugar e penetrando todos os lugares da terra de forma simbólica. Entendemos que Deus é onipresente, ele sempre esteve em todo lugar.
mas a partir da morte de Cristo, o Espírito Santo passa a fazer morada em nossos corações. Hoje, o meu coração e o teu é o lugar santo dos santos, é a habitação do Senhor. E se porventura o teu coração não está sendo tratado como lugar santo dos santos, se a maldade, desejos impuros, a carnalidade tem tomado conta do teu coração, é necessário que você confesse isso a Deus, para que Ele purifique, santifique o teu coração e você se torne, então, a habitação plena do Senhor. Eu queria orar por você neste momento, encerrando esse nosso tempo devocional. Vamos orar? Pai bondoso e querido, te agradecemos por essa hora. Te agradecemos porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e ministra aos nossos corações e hoje pertencemos a Ti. Obrigado porque o véu do templo não pode conter a Tua presença, mas o Senhor decidiu habitar não em templos feitos por mãos humanas, mas em nosso coração. Obrigado, Pai, abençoa os Teus servos e servas e faz com que o nosso coração seja esse lugar santo onde o Senhor habita. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Até amanhã às 21h30.